Olá, graça e paz, prazer rever vocês. Estamos aí no mês de abril, caminhando já para o final, numa perspectiva aí de, quem sabe, retornarmos aos nossos cultos, às nossas atividades, aqueles que têm empresa, emprego, voltarmos à circulação com todo o cuidado, evidentemente, usando máscara, gel, tomando aí a vacina, se for possível, medicações, ou seja, todo o cuidado necessário, mas orando sempre para que Deus nos dê essa oportunidade de voltarmos à normalidade. Que Deus possa abençoar você, a sua família. Nós vamos refletir hoje sobre a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no livro de Salmos 52, o Salmo de número 52, que é o tema para a nossa reflexão nesse momento. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 52. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso e temerão, e se rirão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Salmo de número 52, nós vamos orar. Senhor, nós te damos graças por esse momento em que nós vamos falar da Tua Palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, que possamos ser alcançados pelo Teu favor neste momento. Abençoe os nossos irmãos que nos ouvem, os nossos amigos, aqueles que estão ao alcance dessa palavra, que o Teu Espírito vá à nossa frente, abrindo, ó Deus, o entendimento para que possamos terminar essa reflexão edificados, fortalecidos, exortados, convidados a uma caminhada de esperança. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Eu quero, neste salmo, pregar sobre o tema A maldade não prevalecerá. Eu sei que tanto você quanto eu estamos expostos a uma série de informações, notícias, não é? E semana após semana nós temos a impressão de que as coisas vão, daqui a pouco nós temos um retrocesso, daqui a pouco nós temos um avanço, e nós ficamos à mercê de tantas coisas que a indignação às vezes vem ao nosso coração, a ira, muitas vezes a raiva mesmo, porque a gente quer um país melhor, a gente espera um país melhor, mas todos nós vemos as dificuldades para se estabelecer um caminho, e principalmente nessa questão da pandemia, a dificuldade de se acertar o protocolo melhor para a solução do problema. Temos as questões financeiras, as questões econômicas, as questões políticas, as questões sociais, e diante de tudo isso a gente se sente realmente às vezes perdido, sem esperança, e passa para o nosso coração a impressão de que o mal vai prevalecer. Então eu pensei em trazer uma palavra para o nosso coração, nessa compreensão de que o mal não prevalecerá. E por que eu escolhi o Salmo 52? Porque o contexto do Salmo 52 é extremamente oportuno e interessante. Esse contexto diz assim para nós lá em 1 Samuel, capítulo 22 e 23, que Davi está fugindo de Saul, e Saul pretende perseguir Davi, mas ele não sabe para onde Davi foi. Então, Saul vai reunir com os seus governadores, com os seus chefes, e a maioria desses homens são homens da tribo de Benjamim, de onde é Saul. Ele vai dizer: puxa vida, eu dei terras para vocês, eu dei vinha para vocês, eu coloquei vocês como em cargos de 50, de 100. Davi não faria isso, Davi não daria para vocês o que eu dei, as terras, as vinhas e os cargos. No entanto, ninguém sabe para onde Davi foi. Todos vocês têm medo de falar aonde Davi foi, e ele então pressiona aquelas pessoas a quem ele favoreceu a ajudá-lo a pegar Davi. E pressiona num sentido de chantagem mesmo, né? Usando a chantagem daquilo que ele já havia dado.
Só que essas pessoas que estão ali ao redor de Saul vão ficar caladas, mas entre elas vai surgir um homem chamado Doeg. Esse homem, ele é o chefe dos pastores de Saul, ele é um edomita, ele não é um judeu, ele é um edomita, ele está ali cuidando, do pastoreio, ele é o chefe dos pastores de Saul, cuidando dos pastoreios do rebanho de Saul, e ele vai dizer para Saul que ele viu Davi numa cidade ali perto chamada Nobe. Ele viu Davi naquela cidade. Ele vai dizer mais, ele vai dizer que ele viu Davi conversando com o sacerdote naquela cidade, e que o sacerdote deu provisões para Davi, e que o sacerdote deu a espada de Golias para Davi, e que o sacerdote consultou ao Senhor para Davi. E então Saul, a partir dessa informação, vai ficar enfurecido e vai mandar chamar a Aimeleque e vai mandar chamar os sacerdotes lá de Nobe para virem até Jerusalém. E o que é muito interessante aqui nesse texto é que esses homens vão se encontrar com Saul e Saul vai questioná-los sem dar uma oportunidade de resposta, e Saul vai pedir para que os seus guardas matem os sacerdotes, mas prestem bastante atenção. Se nós formos retomar a história direitinho como ela aconteceu, não foi assim como Doeg havia dito. Na verdade, de fato, Saul estava atrás de Davi e Davi estava fugindo de Saul e ele passa rapidamente por Nobe. E quando ele chega ali na cidade de Nobe, ele vai conversar com Aimeleque, 1 Samuel capítulo 21, versículo 3, olha o que ele diz para Aimeleque: dá-me 5 pães. Então não existe provisão aqui. Ele quer apenas 5 pães para matar a fome dele e daqueles que com ele estavam. E ele não tem pães ali, na verdade, Aimeleque não tem apenas os pães da preposição que a gente chama, e pães que seriam usados ali para o serviço. E ele pergunta para Davi, mas esses homens estão puros? Eles não se contaminaram? Davi fala, não, eles não se contaminaram. E Davi pega esses pães para matar a fome. E Davi, de fato, vai falar com ele se ele teria alguma espada. E ele vai dizer, só tem aquela espada que você matou o gigante. Ah, então pode me dar, porque ela também me serve. E não houve mais nada, ele não consultou ao Senhor. Ele passou rapidamente e foi embora. No entanto, Doeg estava ali e viu tudo isso acontecer, mas quando ele conta para Saul, ele conta de uma forma diferente, ele conta na maldade, ele inventa uma mentira. Nada daquilo tinha acontecido, embora ele deu o pão, embora ele deu a espada, mas não havia ali uma conspiração de Aimeleque contra Saul. Na verdade, Aimeleque nem sabia que Davi estava fugindo de Saul. Apenas por ser Davi um general conhecido e ser genro do rei, não faria sentido nenhum para Aimeleque não dar aquilo que Davi estava pedindo. No entanto, diz a Bíblia que Doeg vai inflamar o coração de Saul com essa mentira, e Saul vai pedir então que os seus guardas possam matar Aimeleque e os sacerdotes que foram com ele até Jerusalém. E na verdade são 85 sacerdotes que foram mortos naquele dia. Só que não foram os guardas de Saul que mataram esses homens, não. Eles ficaram com medo de estender a espada contra os sacerdotes. Quem de fato matou os sacerdotes foi Doeg, o edomita. Esse homem que estava ali como chefe dos pastores de Saul, um homem que não era judeu e viu naquela oportunidade uma oportunidade de se projetar à custa do sangue dos outros, à custa de uma mentira. E ele não apenas matou os 85 sacerdotes, mas diz o texto que ele desceu para Nobe e exterminou a cidade, 1 Samuel 22, versículo 19. Homens, mulheres, meninos, crianças de peitos, bois, jumentos e ovelhas. Ele acabou com a cidade de Nobe, esse homem chamado Doeg, o edomita. E eu quero dizer para você que quando nós olhamos para esse contexto do texto, depois nós vamos voltar a olhar para o Salmo, você vai entender assim que Davi fica tão indignado com isso que ele escreve este Salmo, na expectativa daquilo que nós vamos pensar nessa oportunidade, não é? A maldade não prevalecerá. Mas esse Doeg realmente foi usado pelo mal para matar os sacerdotes, inflamar o coração de Saul, que já estava sem Deus. Daú se deixa levar por aquela história, não houve a justificativa do sacerdote e morrem então os sacerdotes e todos naquela cidade são mortos. E a primeira verdade, então, que eu quero pensar com vocês aqui no Salmo é que do ímpio virá apenas maldade. Isso é muito importante a gente entender.
Do ímpio virá apenas maldade. Diz aqui os versículos 52, de 1 a 5, capítulo 52, de 1 a 5. E ele diz assim, explicando para nós que do ímpio não vem outra coisa a não ser maldade, ou seja, do ímpio virá apenas a maldade, né? Doeg, então, com sua mentira, contaminou e provocou ainda mais o coração do rei, que já estava longe de Deus. Saul vai dar as ordens, né, para que eles sejam mortos, e essa loucura acontece em Israel por causa de uma fake news. O que é uma fake news? Elementos de verdade e uma mentira. E por causa dessa mentira, com elementos de verdade, vai morrer os sacerdotes e toda aquela cidade vai ser destruída. E Aimeleque estava em Nob quando Davi passou, por que motivo? Porque geralmente se você tivesse um voto, ou se você tivesse alguma contaminação, ou se você tivesse com risco de estar contaminado, por exemplo, com alguma impureza ou com lepra, você ficaria nessa cidade por um tempo até que você pudesse ser liberado. Então alguma coisa tinha levado ele àquela cidade naquele momento em que Davi está passando. E o texto é muito interessante porque vai escapar um dos filhos de Ameleque, vai escapar dessa destruição e vai se encontrar com Davi, vai dizer a Davi tudo o que aconteceu. E Davi vai dizer para ele, aqui em 1 Samuel 22, 22, bem sabia eu naquele dia que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de dizer a Saul. Veja bem, Davi está passando rápido, ele precisa fugir de Saul, ele está pegando os pães, pegando a espada, mas ele consegue estender o olhar e ele consegue ver ali Doeg. E ele sabe que Doeg não poderia vir coisa boa. E essa é a primeira verdade que o texto nos mostra. Do ímpio virá apenas maldade. Davi sentiu de fato, quando olhou para aquele homem, que coisa boa não viria. Mas Davi estava passando rapidamente. E o texto vai dizer então que os ímpios se gloriam na maldade. O texto vai dizer aqui que a língua urde destruição, que eles amam o mal e que eles preferem mentir. Do ímpio só virá a maldade, por isso que o Salmo 1 nos alerta, não é? Não ande com eles, não parem no caminho deles, não se assente com eles. Nós precisamos entender que quando nós olhamos para esse texto, para esse Salmo e lembramos dessa história que está lá em 1 Samuel, nós vemos o quanto que um rei pode perder a direção de Deus, o quanto que um homem pode se tornar mau e o quanto que aqueles que o cercam podem ser omissos nessa maldade. E o quanto que vai surgir pessoas que estão dispostas a fazer o que for preciso para se beneficiar e se prevalecer e prosperar em cima da perversidade e da maldade. Abraão não tinha dúvidas em relação ao que o ímpio pode fazer. Ele sabia que do ímpio não poderia vir coisa boa. Tanto que Abraão, lá em Gênesis 18, versículo 23, ele vai conversar com Deus e ele diz assim para Deus: destruirias o justo com o ímpio? Ou seja, Deus sabe que Deus vai destruir o ímpio, mas o Senhor vai destruir o justo com o ímpio, e Deus vai dizer, não vou destruir o justo com o ímpio. E como é que essa conversa vai terminar? Vai terminar no versículo 32 de Gênesis 18. Se porventura houver ali 10 justos, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10 justos, mas não existia em Sodoma e Gomorra 10 justos. Tamanha era a maldade, a perversidade, não pode vir coisa boa do ímpio. E nós precisamos, como igreja, como irmãos, resgatar essa verdade bíblica que está aqui no Salmo 52. Nós precisamos entender isso no nosso coração. Do ímpio não virá coisa boa, do ímpio só virá a maldade. E toda vez que nós estivermos nos relacionando com o ímpio, nós temos que entender isso. E eu quero que você deixe de pensar diferente. Não sejamos, irmãos, simples. Precisamos ser prudentes. Se as pessoas com as quais nós estamos relacionando, elas não temem a Deus, não podemos esperar coisas boas. Do ímpio virá apenas maldade. Uma segunda coisa que esse salmo vai nos ensinar é que nada escapa aos olhos do Senhor. Embora essa maldade tenha ocorrido, Davi tem esse reconhecimento, o filho de Aimeleque escapa, os guardas de Saul não quiseram participar dessa carnificina, mas Saul, Doeg e as pessoas que morreram estão diante dos olhos de Deus. E então Davi canta dizendo que Deus te destruirá para sempre,
Doeg, né? Deus te destruirá para sempre, Deus te arrebatará e te arrancará da tua tenda, Deus te extirpará da terra dos viventes. Davi confia na justiça divina. Nós também precisamos confiar na justiça divina. Não importa o que faça o ímpio, não importa a maldade e a injustiça que nos cerca, nada escapa aos olhos do Senhor. Eu e você precisamos confiar na justiça de Deus também. E o versículo 6 vai dizer que os justos temerão e se alegrarão ao verem o juízo de Deus. Nós vamos ver Deus agindo, tratando com justiça e punindo aqueles que devem ser punidos, porque Deus é justo, porque Deus é santo e Deus não vai deixar que a maldade prevaleça. Portanto, eu e você precisamos entender que nada escapa aos olhos do Senhor, e Davi canta este salmo, ora este salmo, nessa certeza de que a justiça de Deus haveria de vir em função dessa grande desgraça que aconteceu através de Saul e do instrumento aqui que foi Doeg, este homem mau. Nós devemos temer a Deus, nós devemos confiar em sua santidade, nós devemos confiar em sua justiça, nós devemos celebrar este Deus justo e ter a certeza de que a alegria do Senhor é a nossa força. Eles não faziam de Deus a sua fortaleza, os ímpios não confiam em suas posses, versículo 7, eles se fortalecem na própria perversidade. Não basta ir longe para você entender aqui o que ele está dizendo aqui no Salmo. Eles não faziam de Deus a sua fortaleza, eles confiam em suas posses e eles se fortalecem na sua própria perversidade. Os ímpios são assim, mas isso não escapa ao olhar de Deus. Nosso Deus está vendo tudo isso. E segundo Pedro, capítulo 3, versículo 7, Pedro é taxativo. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo ou para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Nenhum ímpio, nenhum homem mau, nenhum homem que fez a maldade há de escapar da justiça de Deus, a não ser que a graça salvadora, o milagre da salvação, Jesus Cristo o encontre. De outra forma, ele se deparará com o juízo de Deus. E eu quero que você pense nisso. Imagine um mundo sem Deus. Imagine um homem entregue a si mesmo. Quantos imperadores, quantos reis, quantos governantes e seus súditos subordinados, homens que o serviam, que praticaram a maldade, se entregaram à maldade, se uniram pela maldade ao longo da história. Todos eles passaram, mas nenhum deles escapará do juízo de Deus. Portanto, eu sei que do ímpio a maldade virá, mas os olhos do Senhor estão sobre a terra. E isso deve trazer para nós temor e alegria. Deus há de tratar com aqueles que são pecadores, com aqueles que são ímpios. Nada escapa aos olhos do Senhor, do ímpio virá apenas maldade. Por último aqui, na nossa reflexão, o Salmo vai também nos dizer que no Senhor está o sumo bem. Há uma diferença entre aqueles que fazem do Senhor a sua fortaleza e aqueles que confiam no Senhor. Ele vai dizer no versículo 8, em seus átrios, uma vez plantados, sempre seremos oliveiras verdejantes. Na presença de Deus, radicados na presença de Deus, nos átrios do Senhor, plantados na casa do Senhor, seremos sempre oliveiras verdejantes, porque o nosso Senhor, Ele é o sumo bem. Para sempre podemos confiar na misericórdia de Deus, versículo 8, versículo 9, a Ele damos graças porque tem nos abençoado, versículo 9 ainda, como os demais irmãos, esperaremos em Teu nome, versículo 9, porque é bom, o nosso Deus é bom, e nós temos que resgatar essa verdade para o nosso coração. A maldade nos cerca, do ímpio só virá maldade mesmo, mas isso não está longe do olhar de Deus. Deus sonda, Deus sabe de todas as coisas, mas o nosso Deus é um Deus bom. Nós temos que continuar confiando em Deus, e eu quero dizer para você que na matemática de Deus, por mais que o ímpio multiplique sua maldade, o final da conta é sempre zero. Nunca se esqueça disso.
Por maior que seja a maldade do ímpio, por maiores que sejam as perdas que virão, não importa, o final da conta dele é sempre zero. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O nosso Deus é bom. Jamais a justiça humana consegue reparar, não é? As perdas causadas pela maldade. Não espere na justiça humana a reparação da maldade produzida pelo ser humano. No entanto, Deus está com o seu olhar sobre a terra, Deus está com o seu olhar sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a minha vida, e Deus fará novos céus e nova terra, para que eu e você que servimos ao Senhor, que confiamos no Senhor, que confiamos na sua justiça, que descansamos na sua bondade para conosco, sabemos que esse Deus bom há de reorganizar, reconstruir, refazer, e haverá novos céus e nova terra. Nós esperamos isso do Senhor, nós temos a certeza de uma eternidade com o Senhor, num lugar onde não há ímpios, num lugar onde não há maldade, num lugar onde não há choro, num lugar onde não há dor. Mesmo que, como Aimeleque e a cidade de Nobe, venhamos a sofrer perda e até morrer, não é? Pelas mãos de homens maus, eles não escaparão das mãos de Deus, mas Deus nos guardará para sempre, por toda a eternidade. Existe uma bondade de Deus constante sobre a nossa vida, sendo derramada todos os dias, e as misericórdias renovadas a cada manhã. Portanto, se vier o dia triste, passará. Se vier o dia mau, passará também. Se vier a morte, também passará. Na verdade, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. E nós servimos a um Deus bom, nós servimos a um Deus justo, nós servimos a um Deus santo. Não se preocupe com a maldade, Deus cuidará de todas as coisas. Essa é a expectativa de Davi, quando ele tem a informação de todo o mal que Saul fez e dessa disposição de Doeg de matar os sacerdotes e exterminar a cidade. Ele se vira para Deus. Tu és o Deus justo, tu és o Deus santo, tu há de trazer a justiça sobre essas pessoas, mas também tu és o Deus bom, o Senhor há de nos fortalecer e a bênção do Senhor virá. Eu quero terminar, não é dizendo para você, não temos apenas um Deus justo, um Deus santo, um Deus fiel, nós temos um Deus bom. Nosso Deus é bom. Seus pensamentos a nosso respeito são pensamentos de paz. E a sua vontade é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, não se atemorize. Não deixa o medo controlar você. Descansa no Senhor e espera nele. Há tempo para tudo. Há tempo de que o ímpio faça a sua maldade, mas chegará o tempo da justiça de Deus, e nós que servimos ao Senhor nessa terra, haveremos de entrar na cidade pelas portas, e mais do que isso, em breve Jesus Cristo virá. Essa é a nossa esperança. Portanto, nós não precisamos pegar em armas, nós não precisamos brigar, nós precisamos orar, confiar em Deus e continuar levando o evangelho da salvação para que aqueles ímpios que ainda estão perdidos possam ser salvos. Mas não se preocupe com a maldade, tudo está nas mãos de Deus, o olhar de Deus está para esta terra e o nosso Deus é um Deus bom. Mas não se esqueça, do ímpio sempre virá a maldade. Sejamos prudentes, não sejamos ingênuos e nem sejamos simples. Não vamos deixar o nosso coração se contaminar com tudo que está acontecendo ao nosso redor, não. Nós somos do Senhor. Ele é o justo juiz e a seu tempo Ele colocará todas as coisas no lugar. Paulo vai dizer que Deus colocará Satanás debaixo dos nossos pés. Essa é a palavra de Deus. Portanto, confie no Senhor. Faça uma oração, Senhor, tira do meu coração a ira, a raiva, a indignação, tira do meu coração o medo, o terror, e me faça olhar para a Tua palavra. De fato existem homens maus, de fato a maldade aí está, mas nada escapa aos olhos de Deus, e o nosso Deus é um Deus bom. Senhor, nós te damos graça por esse tempo com os nossos irmãos. Tira do nosso coração toda essa influência negativa das fake news, todas essas ideologias e pensamentos
maldosos, cheios de ira, de raiva, que está aí, ó Deus, nas mídias, que está, ó Deus, tentando tomar conta do nosso coração, nos fazendo, ó Deus, nos indignar, nos querendo também tornar homens maus, nos querendo levar à prática da maldade, nos levando e nos afastando da confiança que devemos ter no Senhor. O Senhor é um Deus bom. De fato, Jesus Cristo morreu na cruz, sofreu, ó Deus, sobre as mãos de Pilatos, sofreu sobre as mãos de seus soldados, mas ele ressuscitou porque o pecado não pode abundar. É a graça do Senhor que é maior que a vida, é essa graça que nos alcança. Portanto, ó Deus, nos guarda da maldade e nos faça homens e mulheres confiantes no Senhor, temendo ao Senhor, servindo ao Senhor nos átrios do Senhor. E a tua bênção seja sobre a tua igreja e que nós sejamos instrumentos da tua paz no meio de uma sociedade ímpia e perdida. A seu tempo, a justiça do Senhor chegará e não tardará. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Deus é bom, Deus está vendo tudo e não se esqueça, do ímpio só virá maldade mesmo. Sigamos em frente, servindo ao Senhor com alegria. Que Deus te abençoe.